Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua, estamos aqui nesta pegada de fé, de ensino para nós que somos filhos. Hoje eu quero agradecer a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos dado oportunidade de fazermos aquilo que nós precisamos fazer. No dia que se chama hoje, nesse dia de interação, nesse dia de oportunidade, nesse dia de alegria, nesse dia de entendimento. Nós vamos trazer, meus queridos, uma palavra muito simples. É uma palavra simples para você crescer em conhecimento. É uma palavra de ensino que Deus trouxe ao nosso coração. E nós vamos pregar essa palavra para você no dia de hoje. Trazer uma palavra que vai despertar você para algumas coisas. Nós vamos falar sobre essa palavra, pregar sobre essa palavra, sem dizer o nome do personagem. Eu quero que vocês vão entendendo, discernindo o que nós vamos falando. Depois você pode pegar a sua Bíblia e ler, porque nós vamos trazer uma palavra para o seu crescimento, para o seu conhecimento. Eu agora quero... estamos juntos, né? Eu e Márcia lá no Rio de Janeiro. Eu aqui no Tocantins, Márcia no Rio de Janeiro. E eu quero trazer essa palavra, meus queridos, com entendimento. Essa é uma palavra de muitos adjetivos e nós vamos falar sobre cada um deles. Eu quero também agora convocar, chamar para junto a minha querida irmã evangelista Márcia, que está no Rio de Janeiro. Bom dia, Márcia. Boa noite, boa tarde. Boa noite, apóstolo. Tudo bem com o senhor? Tudo, minha querida, tudo. Eu agradeço a Deus pela sua vida, pela oportunidade que o Senhor Jesus está me dando de estar perto, ainda que distante, de pessoas tão valorosas como você. Igualmente, apóstolo. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional e a palavra que Deus nos enviou para este ano é fé, fidelidade e honra. Amém? Otsimilo Iesu Kossamua. Nós somos Jesus na Rua. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: a Bíblia não foi nos dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar nossas vidas. Amém? Amém. Meus queridos, olha que coisa fantástica, que palavra fantástica. A Bíblia não foi nos dada para aumentar o nosso conhecimento. Não. Hoje eu ouvi uma pessoa falar e eu fiquei muito alegre. Essa pessoa me disse: apóstolo, eu aprendi com o senhor que a Bíblia fechada é um livro qualquer. Pode ter qualquer aparência, mas ela aberta é Jesus Cristo falando. E dentro dessa oportunidade eu quero dizer a você, meu querido, minha querida irmã, que a Bíblia aberta, ela vai mudar, se você quiser, a sua história de vida. Se você permitir aquele homem, aquele
Deus, Jesus Cristo, que você vai encontrar nas páginas da Bíblia, ele pode mudar a sua história. Não com conhecimento, não. É com entendimento e lhe dando uma oportunidade de ser dirigido por Deus. Amém, Márcia? Amém. Esse é o nosso encontro de ensino. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos do 13 ao 17, com o título Conhecendo a Bíblia. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém, glória a Deus. Meus queridos, conhecendo a Bíblia, nós temos a nossa Bíblia, né, com 66 livros, e Ezequiel está no meio desses 66 livros. Eu quero falar com você no dia de hoje, nessa oportunidade de uma segunda-feira, né? De uma segunda-feira, e para que você receba do Pai essa oportunidade, essa direção, este conforto, este ensino. Não é um estudo, meus queridos, que nós vamos fazer, porque nós vamos meditar na palavra. Porque um estudo nós teríamos que ter mais tempo, 5, 6, 10 aulas para um estudo aprofundado. Nós vamos só olhar superficialmente este momento. Superficialmente, porque nós vamos fazer este estudo de hoje, talvez o tempo resumido que nós temos, então nós vamos falar, não aprofundadamente, mas resumidamente sobre este assunto, porque ele é muito relevante. E ao final eu vou fazer uma pergunta, que é a pergunta que não quer calar do Jesus na Rua, que eu inclusive já vou deixar ela aqui no início, né? Essa pergunta, você vai ficar ouvindo essa palavra e se perguntando: de quem nós vamos falar hoje? Amém, Márcia? Amém. A palavra de hoje está no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos do 13 ao 17, com o título Conhecendo a Bíblia. Versículo 13. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Amém? Amém. Olha só. Meus queridos, quem estava no Éden, no jardim de Deus? Nós temos ali várias pessoas, vamos dizer assim. Nós temos seres que estavam no jardim de Deus. Agora tem uma situação muito interessante. Nós temos Gênesis capítulo 1, versículo 2, que ele vai nos relatar que a terra estava sem forma e vazia. Tem um motivo porque a terra estava sem forma e vazia em Gênesis 1, 2. Porque Gênesis 1 e 1 diz que a terra, né, Bereshit bara, que é uma palavra em aramaico. No princípio criou Deus
E dentro dessa criação, no princípio, nós vamos olhar para Ezequiel 28, versículos do 13 em diante, até o 17, que é o objeto de nosso estudo, e nós vamos entender algumas situações. Por que foi falado Gênesis 1, 2 primeiro e depois Gênesis 1 e 1? Para que você entenda de quem nós estamos falando. Amém, Márcia? Amém. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Amém? Amém. Agora, Márcia, eu queria que você falasse uma por uma essas pedras, para que a gente possa entender o que é ela. Sárdio. Meus queridos, olha só, o sárdio, ele tem uma característica muito importante. Ele é o sárdio. Essa pedra é a primeira, num grau de importância. Nós poderíamos colocar nesta sequência que nós vamos fazer como a mais importante delas. Por quê? Porque ela é a base deste ser. E nós precisamos compreender que este ser, ele tem em si a qualidade dessas pedras e desses materiais que nós vamos falar agora. Amém, Márcia? Amém. Topázio. O topázio, meus queridos, é a segunda pedra que compõe este ser. É a segunda pedra que traz a este ser uma qualidade ímpar. Você, ao final, vai perceber que não há uma repetição de nenhuma dessas pedras. Ela é uma sequência e nós vamos entender. Nós já vimos duas qualidades deste ser. Amém, Márcia? Amém. Diamante. Olha só, hoje em base de preço, o diamante é o mais caro. O diamante é o mais caro. E é a pedra, é uma das pedras mais raras. É o diamante nos dias de hoje. E quando nós encontramos uma pedra de diamante e ele é lapidado da forma correta, então o valor dele supera muito. Então vamos entender, nós já temos 3 pedras neste ser. Amém, Márcia? Amém. Berilo. O berilo é a 4ª pedra. Numa hierarquia, ele estaria em 4º lugar. 1º, 2º e 3º lugar, nós temos já 3 pedras e, olha só, o diamante é o 3º. Seria a medalha de prata nessa hierarquia. Mas como nós não damos medalha, nós não auferimos medalhas para essas pedras, nós vamos ver todas elas para nós poder entendermos o conjunto. A 4ª pedra nós já vimos. E agora, Márcia, qual é a 5ª pedra? Ônix. A pedra de ônix é a 5ª pedra. Nós observamos um detalhe muito interessante, que este ser, ele foi criado e ele tem em si,
todas as pedras preciosas e até metais preciosos nele. E eu quero que você atente bem para a sequência dessas pedras. Amém, Márcia? Amém. Jaspe. Jaspe é a sexta pedra. Então nós temos já 6 pedras, 6 qualidades que definem, né, que dão originalidade a este ser. Amém, Márcia? Amém. Safira. Safira é a 7ª pedra. E nós precisamos olhar com um olhar diferente para essas 7 pedras. Se fosse só até aqui as qualidades das pedras que tem neste ser, já estaria de bom tamanho. Mas nós ainda temos mais. Amém, Márcia? Amém. Carbúnculo. Carbúnculo é a 8ª pedra preciosa que nós encontramos neste ser, e que nós vamos, a partir do final da lista dessas pedras, nós vamos olhar com um olhar diferente, aprendendo que nós em Cristo podemos. Amém, Márcia? Amém. E esmeralda. Esmeralda é a 9ª pedra. A esmeralda é verde. Olha que coisa maravilhosa. A esmeralda é verde. Meus queridos, este ser que tem nele, na constituição dele, 9 pedras, quando nós olhamos nós temos 5 dons ministeriais, nós temos 7 dons e nós temos 9 dons. Este ser tem 9 dons. Ele junta os 5 mais os 7 e ele ultrapassa em 2. Amém, Márcia? Amém. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Amém? Amém. E o 10º metal, ou o primeiro metal, né, é o ouro. Engastes e guarnições deste ser são feitos de ouro. Agora vamos entender 9 pedras, oportunidade que nós temos de entender quem é este ser, o que ele faz, para que ele foi criado. E nós vamos ver nos versículos que se seguem. Os engastes dele, meus queridos, foram feitos de ouro. Este ser, ele não usava roupa porque ele não tem um corpo como o nosso. Ele não tem um corpo como o nosso. Então, ele é um ser assexuado, ou seja, ele não tem sexo, ele não é masculino e nem feminino. E nós vamos entender, compreender tudo isso ao longo destes versículos que nós estamos verificando agora, com a oportunidade da leitura da Márcia, da nossa evangelista. Meus queridos, muitas vezes nós queremos um dom ministerial, nós queremos um dom, nós queremos dons, nós queremos que Deus haja através de nossas vidas, mas você simplesmente não olha a Bíblia.
não lê a Bíblia. O povo, as pessoas do mundo, eles não leem a sua Bíblia. Eles olham a nossa vida. Se você estiver a viver a Bíblia, as pessoas vão ler você. Se você estiver vivendo uma vida desregrada, ele também vai ler você. Só que o que ele vai ler, eu estou falando daquelas pessoas que são crentes. Não é o povo lá fora. O povo lá fora também faz isso. Mas dentro da igreja, você é visto como? Sim, porque nós temos um ser que no corpo dele, ele foi constituído de 9 pedras preciosas. E os engastes dele eram feitos de ouro. Meus queridos, muitas vezes nós queremos aparentar algo que nós não somos. Mas não é só aparentar. Não. Nós queremos ocupar lugares para os quais não foi feito para nós. Foi feito para outro ser. Muitas vezes, meus queridos, nós queremos que as pessoas nos deem atenção. Mas nós falamos a mesma coisa que todas as outras pessoas falam. Aí você não vai atrair a atenção das pessoas. Nós podemos atrair a atenção das pessoas para a forma ética e coerente que nós vivemos. Se você viver uma vida cristã equilibrada, meu querido e minha querida irmã, as pessoas vão querer imitar você. Aí a gente chega e diz, olhe para Jesus. Essa forma que eu vivo é a forma que Jesus se expressa. Então olhe para Jesus, não olhe para mim. Mas mesmo assim eles vão continuar olhando para nós. Quantas vezes já aconteceu dentro das congregações, das comunidades, uma pessoa, o pastor cai e as ovelhas se desviam? Porque elas não estavam olhando para Jesus, elas estavam olhando para a aparência daquele homem, daquela mulher. Amém, Márcia? Amém. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Amém? Amém. Todas essas coisas foram preparadas para este ser no dia em que ele foi criado. Olha a diferença entre este ser e nós, filhos de Deus. Tudo foi preparado no dia que ele foi criado. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E este ser tinha esta aparência. No dia que ele foi criado, Deus fez ele desse jeito. Deus não o fez conforme a sua imagem, de acordo com a sua semelhança. Nós, filhos crentes, somos a imagem e semelhança de Deus. Então, nós fomos criados e a partir dali nós somos todos iguais, até a chegada de Jesus Cristo, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E isso, meus queridos,
é uma situação muito interessante, muito importante. Por um motivo simples. Nós fomos criados por Deus e esse também foi criado por Deus. Só que nós fomos feitos à sua imagem, com a forma da sua semelhança, da semelhança de Deus. E este ser que nós estamos falando, ele, no dia da criação dele, ele foi feito. Ele foi feito. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém, Márcia? Amém. Versículo 14. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Amém? Amém. Essa palavra é Deus falando. Você foi criado como um querubim da guarda. Pois para isso eu o criei. Veja bem que há uma diferença entre este ser e nós, seres humanos, né? O salmista Davi, ele diz que nós fomos cobertos de honra e de glória. De honra e de glória o coroaste. E esse somos nós. Este outro ser, meu querido, ele foi criado para uma função específica. O que é que significa uma função específica? Ele era o querubim da guarda, ele era o guardião. Ele era quem guardava. E nós precisamos compreender que o que ele guardava, ele não conseguiu bom êxito, porque o que ele guardava, ele mesmo se corrompeu. Nós agora olhamos para você, filho, para você, filha, e declaramos: você tem observado o que Deus Pai tem feito através de Jesus Cristo pelo Espírito Santo na sua vida? Observe que você, quando está na direção do Espírito Santo, você conduz o próprio Deus. O seu espírito foi vivificado por Ele, para que você seja aquele que vai levar para as pessoas a oportunidade. Porque muitas vezes nós não temos oportunidade porque nós não observamos aquilo que Deus está fazendo através da nossa vida. Meus queridos, você como evangelista, como uma pessoa que prega a palavra, você precisa se guardar do fermento dos fariseus. O que é o fermento dos fariseus? São aquelas palavras que não vêm da Bíblia. São aqueles, vou usar um exemplo simples aqui, aqueles elogios descabidos. Nós temos um rei, meus queridos, que ele foi ferido por um anjo e ele morreu imediatamente, porque não glorificou a Deus com aqueles elogios que as pessoas fizeram a ele. E hoje é necessário que você e eu possamos compreender que nem sempre o elogio fora de hora
vem de Satanás, mas que sempre deixar descer ao seu coração é uma astuta cilada de Satanás contra a sua vida. Contra a sua vida. Amém, Márcia? Amém. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Amém? Amém. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava sobre as pedras de fogo. Fulgurantes é fogo. E este ser, meus queridos, ele tem a oportunidade de encontrar você. Tem sim a oportunidade de encontrar você. Ele estava no monte. Ele vivia lá. E muitas vezes as pessoas já têm convidado: apóstolo, vamos para o monte. Meu querido, eu vou, mas a oração que nós fazemos aqui embaixo, depois que Jesus Cristo veio, mas Jesus ia para o monte. Sim, ele ia para o monte. Depois ele subiu para Deus. Não é o monte, não é a altura que vai fazer com que eu me aproxime de Deus, porque Ele está dentro. Se você precisa subir no monte para você orar, para poder ser ouvido por Deus, nós temos uma palavra que depois nós vamos pregar sobre aquelas pessoas que falem mais alto para ver se o Deus de vocês vai ouvir. E Baal, meus queridos, ele não adianta subir no monte. Ele não vai ouvir de jeito nenhum, porque ele não tem ouvidos que funcionam. Amém, Márcia? Amém. Versículo 15. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que você foi criado, até que se achou maldade em você. Amém? Amém. Márcia, reparte esse versículo. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado. Amém? Amém. Meus amados irmãos, este ser era inculpável nos caminhos dele, desde o dia em que ele foi criado. Veja bem que nós somos filhos, e este ser, ele foi criado, e não havia corrupção neste ser, desde o dia em que ele foi criado. E o que aconteceu com ele? Aconteceu que este ser, ele deixou entrar impureza no coração dele. Aí eu faço uma pergunta a você: você tem guardado o seu coração das impurezas dessa terra? Você tem aproveitado para ler a sua Bíblia nesse tempo que você está tendo agora? Sim, porque muitas vezes nós não queremos ler a Bíblia. Muitas vezes nós achamos que melhor seria se a gente não lesse a Bíblia, porque aí nós teríamos uma oportunidade diferente. Porque aí uma pessoa pode até dizer: olha, eu não tenho conhecimento da Bíblia, então não vai ser imputado pecado a mim. Bom, não é tão simples, né? Porque você pode não ter tido a oportunidade de viver este momento de alegria, esse momento de paz, esse momento de prosperidade da leitura da Bíblia.
de crescimento, de entendimento, direção, conforto e consolo. Mas se você tem conhecimento da Bíblia, você tem sim. E você não vai ser mais contado como uma pessoa que está sem culpa. Amém, Márcia? Amém. Até que se achou maldade em você. Amém? Amém. Olha só. Ele era inculpável até que se achou maldade nele. No coração deste ser encontrou-se a maldade. Apóstolo, só o homem tem coração? Não. Você chama de mente, de coração, o que quiser, mas encontrou-se maldade neste ser. E como ele foi criado puro, então essa maldade ela foi gerada a partir de. Como assim? Ele foi criado sem maldade, incorruptível. Mas se achou maldade nele, então ele se corrompeu. E eu queria que você olhasse para você. Há corrupção em você? Amém, Márcia? Amém. Versículo 16. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Amém? Amém. Olha só que coisa fantástica, a Bíblia nos dando direção. Pelo amplo comércio, você se encheu de vitupério, maldade e pecou. A sequência do pecado, meus queridos, a Bíblia nos relata que é semelhante a um passarinho. Ele vem como pensamento. Ele vem como pensamento. E esse pensamento nós deixamos ele pousar na nossa cabeça. Nós começamos a pensar sobre esse tipo de pecado. Esse tipo de ação. Esse tipo de ação. E esta ação, ela vai conceber. E quando nós colocamos em prática, é o pecado. Na antiguidade era assim. Jesus Cristo veio e apertou um pouquinho esse cerco. Ele disse que se você pensar de forma impura com uma mulher, você já adulterou com ela. O que significa isso? Que o nível agora em Cristo é mais alto. Você tem que vigiar os seus pensamentos. Por quê? Porque a queda, do homem se dá através do pecado. E a queda deste ser também se deu através do pecado. A Bíblia aqui nos relatou, Márcia, que concebeu e deu, eu usei o termo, concebeu e deu à luz ao pecado. Mas você precisa compreender isso, meu querido, minha querida irmã, que o ensino de Deus, ele é bom, agradável e perfeito. Amém, Márcia? Amém. Por isso, eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus. Amém? Amém. Veja bem, este foi lançado em desgraça. O que é desgraça? Cair da graça. Não estar na graça é cair dela, é desgraça. Então, ele foi lançado em desgraça, ou seja, foi lançado da graça de Deus. E muitas vezes, meus queridos, nós queremos atribuir
coisas a pessoas, fatos a pessoas, enquanto que nós cometemos o erro e atribuímos ou queremos dizer que a culpa é de outra pessoa. Tem um ser que faz isso. Se você faz isso, você está descaído da graça. Eu não vou falar aquela palavra inicial, mas eu vou falar assim. A desgraça de um homem acontece quando ele cai da graça, quando ele sai da presença de Deus, quando ele vai por caminhos tortuosos que o levam a pecar continuamente. Não só uma vez e se arrepende e deixa, não. Ele continua. Aí nós chamamos a Bíblia, nós não, a Bíblia chama isso de iniquidade. Então tem um homem, o iníquo, que vai chegar. É este ser do qual nós temos que nos afastar. Amém, Márcia? Amém. E eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Amém? Amém. Quem é que expulsou este ser? Deus. Foi Deus quem fez isso. Veja bem como é interessante. Deus fez isso com ele. Porque era Deus que tinha criado. Foi Deus quem criou ele. E nós temos esta palavra, meus queridos. E a pergunta que não quer calar é essa: de quem nós estamos falando? Você encontrou alguma semelhança com alguém que você conhece? Ou com você mesmo? Aquela pessoa que maquina o mal é o iníquo. Aquele ser que não vai ficar, primeiro de tudo, ele não tem felicidade. Ele não vai ficar no seu estado de infelicidade total se ele não derrubar pessoas, se ele não fazer pessoas pecarem, se ele não fizer pessoas tomarem decisões erradas para perder os entes queridos, os cônjuges. Brigas, discórdia, dissensões estão neste ser que nós precisamos de rebater a ação dele em nossas vidas. Agora tem muita gente que tem a ação dele sem precisar que ele faça nada com essa pessoa. Tem gente que já é iníquo. Tem gente que já é difícil, diferente. Tem gente que muitas vezes comete atos, faz, planeja, maquina situações para a vida das pessoas. A pergunta que não quer calar, meus queridos, é: quem é este ser? É uma pergunta retórica. Eu vou responder. Esse ser, inicialmente, ganhou o nome de Lúcifer, que era o anjo de luz, querubim ungido da guarda pessoal de Deus. Pessoal é figura de retórica. Você sabe que Deus não precisa disso, mas ele era esse guardião. Ele era guardião de um determinado, vamos dizer assim,
de uma determinada oportunidade. Agora, meus queridos, a pergunta, já foi feita. Eu quero que nós respondemos. E, Márcia, vamos continuar. Versículo 17. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. Amém? Amém. O coração deste ser chamado Lúcifer se tornou orgulhoso por causa da beleza dele. Ele olhava em volta todos os outros seres criados por Deus, os anjos, eram diferentes dele. E ele se achava melhor do que os outros. Soberba veio no coração dele. Amém, Márcia? Amém. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Amém? Amém. Ele corrompeu a sabedoria dele por causa do esplendor. Para nós, às vezes, humanamente falando, nós olhamos para este ser com essas características e nós não vamos achar ele bonito. Mas a forma como Deus fez ele era perfeito. Ele era perfeito. A aparência dele era perfeita, não humana. Mas a aparência é como, por exemplo, um carro. A gente olha o carro e acha ele muito bonito, perfeito. E ele é uma máquina. Ele não tem vida própria. Este ser, Deus dotou ele de expertise, inteligência, sabedoria. Mas ele se corrompeu por causa dessa sabedoria. Amém, Márcia? Amém. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Amém? Amém. Por isso eu o atirei na terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Veja bem, meus queridos, a queda de Lúcifer na terra, há umas linhas de pensadores que dizem que foi Gênesis capítulo 1, versículo 1, que a terra foi criada, tudo perfeito. Gênesis 1, 2, que é a queda de Satanás, de Lúcifer na terra. Uma corrente de pensadores, uma linha de pensadores agem dessa forma, e outros dizem que não. Mas há uma linha que diz que quando ele caiu na terra, ele foi exposto aos reis. E aqui, Ezequiel, ele trata disso. Ezequiel 28, 17, no finalzinho você vai ver. Queria que, se você tiver a oportunidade, leia esses versículos, como nós vamos fazer a leitura deles na sequência, para que você compreenda muita coisa, porque ele partilhado, às vezes a gente perde alguma vírgula, algum ponto. Amém, Márcia? Amém. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado,
até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Amém? Amém. Olha só, um versículo, ele diz muita coisa. E este versículo é o que fala sobre a sua sabedoria. A sua sabedoria, você se corrompeu. Você se tornou orgulhoso. Você se tornou jactancioso. Você se tornou aquele que Deus despreza. Mas você foi criado por Ele. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, aquele que debilitava as nações. Está lá em Isaías, capítulo 10, no versículo 14, mais ou menos, 14, 15. Meus queridos, eu quero trazer nesse instante esta oportunidade para você que está ouvindo essa palavra e às vezes achou ela um pouquinho difícil. Nós estamos falando de Satanás. Este ser foi criado por Deus, meus queridos, e ele tentou uma coisa muito simples, né? Independência de Deus. Ele foi criado, mas ele achou que poderia viver independente de Deus. A pergunta agora para você, já não é mais a pergunta do Jesus na Rua, é: você tem tentado viver independente de Deus? Pense nisso. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos queridos irmãos que estão junto conosco nessa pegada de fé, de esperança, de alegria, de paz e de entendimento. Para que sejam abertos os olhos do entendimento dos nossos irmãos, meu Pai, eu rogo a Ti, Senhor, para que o Senhor possa trazer a revelação dessa palavra no coração dos meus queridos irmãos. Amém, Márcia? Amém. A Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar nossas vidas. Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: domingo, às 21h07, o encontro da família. Segunda-feira, às 21h07, o encontro de ensino. Quarta-feira, às 21h07, o encontro de oração. Sexta-feira, às 21h07, o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 21h07, o encontro de jovens. Sigam-nos no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional e nas rádios Jesus na Rua Luanda em Angola, Jesus na Rua Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Seja um parceiro, se inscrevendo no YouTube, ativando o sininho, dando seu gostei e compartilhando com seus amigos e contatos. Seja um parceiro, orando para que Deus nos mande mantenedores para as escolas bíblicas, para a vida Rehobote.
Seja um parceiro baixando o aplicativo das rádios Jesus na Rua, Luanda, em Angola, Jesus na Rua e Jesus na Rua Palavra e Oração, compartilhando com seus amigos e contatos. Amém?